Eu tô tendo que reaprender quem eu sou na França. Oi, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e psicanalista e recentemente eu mudei pra França porque eu sou casada com um francês. Estou terminando meu doutorado e tô aqui reconstruindo a minha vida num outro país. E essa é uma coisa que eu acho que até que bastante pessoas falam sobre isso, mas eu queria dar o meu ponto de vista. Eu tô tendo que reconstruir minha identidade profissional, pessoal e no meu relacionamento também. Porque antes a gente morava no Brasil, então a gente teve vários momentos da nossa relação. E porque a gente tava à distância, depois eu fiquei um tempo aqui, ele ficou morando lá alguns meses, e agora eu tô aqui pra gente poder ver onde que é o melhor lugar pra morar. Então até na minha relação eu tô tendo que aprender como que é se relacionar com meu marido, comigo estando na França, tendo que lidar com todas as coisas que estão mudando na minha vida desde que eu cheguei aqui. Não é só a questão da língua, mas a língua também, porque assim, meu francês tem melhorado cada vez mais, eu já falava fluente, mas eu acho que agora eu tenho aprimorado minha pronunciação, tenho aprimorado a minha aprendizagem sobre gramática, o uso da palavra no contexto correto, sabe, a entonação, aquelas coisas que fazem com que a gente pareça que a gente é mais nativo. Ao mesmo tempo, eu fico muito cansada. Chega no final do dia, começo do dia e final do dia, são momentos em que, pra mim, é muito difícil falar francês. No começo, como meu francês não era tão fluente, eu e meu marido a gente falava inglês. E ele sabe algumas palavras em português, porque ele morou no Brasil um tempo. Então, quando eu tô muito cansada, esquece. Vai ser muito difícil eu falar em francês. Eu misturo francês com português, com inglês, com espanhol, que eu também sou fluente em espanhol. Parece que meu cérebro abre várias caixinhas das línguas que eu falo e resolve misturar tudo, porque eu já não tô conseguindo falar direito, sabe? Tem também, assim, no francês tem uma particularidade que é a seguinte: as palavras se parecem muito. Eu até brinco com meu marido que parece que o francês tem 6 palavras, porque você muda uma entonaçãozinha e já vira uma outra palavra. Então, às vezes tem isso também de eu ver as pessoas se esforçando pra me entender e aqui pelo menos eles não disfarçam, eles ficam tipo, e aí isso me incomoda também, me deixa um pouco insegura de ter que resolver as coisas sozinha, mas eu faço um grande esforço porque pra mim a minha autonomia é muito importante. Eu odeio depender das pessoas. Então tudo que eu posso fazer sozinha, eu vou, mesmo que eu saiba que as pessoas vão me olhar esquisito, sabe? Mas é claro que isso também influencia a minha sensação de incompetência. E aí tem os costumes, que também fazem parte da minha identidade, né? Então no Brasil, por exemplo, eu tô acostumada a sorrir pras pessoas. Apesar que eu morei nos últimos 2 anos em São Paulo, eu vi que em São Paulo tinha uma cultura um pouco diferente, mas eu passei uma década morando no interior. Então eu sou uma pessoa que me adapto melhor ao interior, a vibe do interior, sabe? E aí eu tô acostumada a sorrir pras pessoas na rua. E é que as pessoas não têm tanto esse costume. Elas acham esquisito que você sorria e fale bom dia, boa tarde, boa noite. A não ser que sejam coisas muito específicas. Por exemplo, se eu tô entrando no meu prédio e tem uma pessoa entrando também, a gente vai se cumprimentar, mas é aquele cumprimento meio seco. E ó, que eu tô no interior aqui. Na verdade, eu tô numa capital, que é Dijon, mas Dijon é uma capital pequena e as pessoas aqui, que não são parisienses, elas são mais receptivas. Mas o mais receptivas dela, pra mim, é tipo Curitiba. Vamos fazer uma comparação, sabe? É tipo Curitiba pra mim. Então aqui parece que eu tô morando em Curitiba. As pessoas são meio secas, né? São mais distantes. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês de como que tem sido difícil pra mim. Como eu mudei muito de lugar, né? Eu já mudei no Brasil mesmo, eu mudei várias vezes durante a minha infância e adolescência. Depois eu passei na universidade quando eu tinha 18 anos, eu fui estudar na Unesp no interior. E depois eu fui pra Minas Gerais. Depois de Minas Gerais eu fui pra Assis, voltei pra Bauru, morei na Espanha, morei em Amsterdã, voltei pro Brasil e agora eu tô aqui na França. Então eu mudei muito de lugar. Eu tive que me reconstruir profissionalmente várias vezes. De entender a cultura local, de entender como eu podia captar pacientes, de entender em que dores, né, que aquelas pessoas tinham, e como que aquilo era tratado culturalmente, né? Porque tem isso na psicologia, as pessoas de lugar para lugar diferem muito. Mas eu sempre senti que eu fui bem acolhida. Então eram pessoas que se esforçavam para me acolher, sabe? Sempre no Brasil tem essa questão da confraternização, né? Então se eu tava trabalhando numa clínica diferente, atendendo pacientes, tinha a confraternização. As pessoas sempre muito bem educadas, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se tá tudo bem. E aí, vindo pra cá agora, na França, eu tive que me incluir novamente em novos grupos, né? Então aqui eu tô no Fórum Lacaniano, participando de 2 atividades principais. Um seminário, que costuma acontecer uma sexta por mês, e uma formação clínica, que costuma acontecer um sábado por mês. E aí, apesar das pessoas terem me acolhido bem, versão Curitiba, tá? Percebam bem. O que é me acolher bem? Ser minimamente gentil, até fazer uma piadinha, o que eu achei até assim, meu Deus, fizeram uma piadinha até, pra me sentir mais à vontade.
Mas, por exemplo, eu fui numa formação clínica e as pessoas, elas foram todas almoçar juntas e ninguém perguntou se eu queria almoçar também. Tipo, isso nunca tinha acontecido. Não é algo que me deixou chateada, porque eu sei que eles funcionam assim, entendeu? Quando eu morei em Amsterdã, eu fiquei só 3 meses fazendo um estágio de pesquisa lá. E aí eu lembro que a minha orientadora me perguntou se eu tava me sentindo integrada. Eu falei que não. Que eu, assim, no máximo, o que acontecia é que no lugar que a gente trabalhava, eles tinham alguns vinhos e cervejas. E aí na sexta-feira, às vezes, eles ofereciam pras pessoas, os trabalhadores mesmo, né? A gente tomava junto. Mas era isso, era 1 horinha, a gente bebia e ia embora, né? Pra mim isso não é, assim, me sentir super integrada, porque ninguém falava comigo direito, ninguém, tipo, tentava me incluir nas coisas, era meio que só isso. E ela falou, não, mas pra eles te convidarem pra beber é uma super coisa, eles te adoram. Então vocês percebam que, como que a forma que a gente se posiciona, a forma como a gente faz a leitura corporal, a leitura da entonação das pessoas, pra gente no Brasil quer dizer uma coisa e fora dali quer dizer uma outra coisa completamente diferente. Ter que reestruturar isso é a coisa mais difícil, porque eu sinto que eu tô tendo que me tornar uma outra pessoa. Uma pessoa que também vai fazer sentido pra eles, né? Porque a nossa linguagem, o que a gente não compartilha não é só a fluência da linguagem francesa, a gente não compartilha a linguagem corporal, a linguagem em outros níveis, vocês conseguem perceber? Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma dificuldade já ao longo da minha vida de sentir que eu pertenço aos lugares. Eu sempre me sinto meio esquisita. Eu sempre me senti a pessoa esquisita dos lugares onde eu estava. Eu acho que isso vem de uma dificuldade, às vezes, de conseguir fazer amigos mesmo. Embora eu também esteja bem com a quantidade de amigos que eu tenho. Eu não consigo ter muitos amigos, né? Mas eu sempre me senti meio outsider, assim. A pessoa que não consegue se encaixar tão bem onde eu tô. Mas eu sinto que as pessoas gostam de mim, mas que sou eu que tenho dificuldade de me encaixar nos lugares, entende? E aqui isso se intensificou, né? Porque eu de fato sinto que eu não pertenço. Eu tô ainda tentando encontrar a minha comunidade. Porque tem isso também, não é só porque as pessoas são latinas que você vai imediatamente se conectar. Quando eu morei na Espanha um tempo, por exemplo, eu não me conectei com nenhuma pessoa latina. Eu não consegui fazer essa amizade com nenhum latino. A minha melhor amiga daquela época, que hoje também é uma amiga muito querida, ela é parte turca e parte belga. Inclusive, eu vou visitá-la na Bélgica semana que vem, eu acho. Então, assim, eu acho que é mais fácil, sim, fazer amizade com imigrante, se integrar com o imigrante, mas não necessariamente esses imigrantes vão vir da América Latina, percebe? Então, eu ainda tô tentando encontrar o meu grupo. Ao mesmo tempo, eu não quero me fechar para amizades com os franceses, porque eu acho que isso vai me ajudar a entender melhor como que os franceses funcionam. E além disso tudo, tem uma coisa que, assim, parece idiota, tá, o que eu vou falar. Até me sinto meio, ai, as pessoas vão achar que eu sou tosca. Mas é que, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou de manhãs. Eu adoro manhã. Inclusive, se qualquer, assim, marcou um horário comigo entre 8 e 1 da tarde, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu vou estar me dedicando muito. Eu vou estar muito concentrada. É o horário que eu sou mais feliz e que eu me sinto mais produtiva é entre 8 da manhã e 1 da tarde. Depois da 1 eu almoço, eu fico mais lesada e eu vou no ritmo um pouco, eu produzo, se eu tenho que produzir, eu produzo, mas eu vou no ritmo mais devagar. Quando chega a noite, eu já tô com muito sono. Aí, aqui, eu sinto que eu não consigo mais aproveitar tanto a manhã. E isso tem mudado um pouco a minha identidade também, tipo, o que eu conhecia sobre mim, sabe? Porque, pelo menos agora que tá inverno, o sol realmente começa a sair depois das 8h30. Mas ele chega, se tiver sol, tá nublado hoje, por exemplo. Se tiver sol, ele vai sair lá pelas 9. E a claridade acaba às 4h50. Então isso mudou um pouco a minha identidade, porque eu sinto que assim, 7 da manhã tá escuro, como se fosse madrugada. Então eu não tenho mais aquela motivação pra acordar e fazer as coisas como eu tinha antes. Eu tô tendo que ser uma pessoa mais da parte da tarde. E aí meu organismo tá se adaptando ainda, sabe? Então eu não falaria mais hoje em dia, eu amo manhãs, eu sou a pessoa da manhã, nesse momento, entendeu? Então, assim, algumas coisas que pra mim no Brasil eu tinha certeza sobre mim, agora eu tô tipo, nossa, será que isso vai mudar? E aí eu vou ter uma personalidade, mesmo que um pouco diferente, ainda assim diferente. E aí quando eu voltar pro Brasil, as pessoas do Brasil vão achar que eu sou, vão achar mais esquisita, vão me estranhar. Então, assim, eu ainda tô com várias dessas dúvidas e questionamentos. É claro que eu sei que tudo isso vai acontecendo aos poucos, dia após dia. E eu queria muito usar essa plataforma não só para falar de psicologia e psicanálise, mas para compartilhar também essa questão da imigração. Mas eu sou psicóloga, minha agenda está aberta para esse ano de 2026. E você pode me mandar um oi
nas minhas redes sociais, que vão estar aqui na descrição, pra gente poder marcar uma sessão. Mas além disso, eu queria muito que você curtisse, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá ideias de outras coisas que vocês têm curiosidade. E se você é imigrante, me conta como tem sido pra você, porque quem sabe o seu relato possa me ajudar também a entender melhor onde eu tô me situando. Um abraço caloroso e até a próxima.